Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Muito bem. Fábio Leite conectado aqui no Papo Antagonista. Muito boa noite. Você que boa é noite, sócio, Cláudio. Você que já é sócio nosso aqui. Você esqueceu de virar o microfone hoje, hein? Pronto, tá feliz? Agora sim, vamos lá, agora sim. Esse é o espaço da Cruzoé no Papo Antagonista. Como são exigentes. Não, mas aqui existe para isso, é uma prática que a gente tem aqui, são muitos detalhes de produção. Mas vamos lá, Fábio, você trouxe essa capa, né? O Sarapatel, é uma confusão, né? Envolvendo o nome do PGR e uma operação muito delicada, né? Que é a Operação Faroeste. Boa parte da imprensa parece que já esqueceu a Operação Faroeste. Só o antagonista e a Cruzoé que lembram, de vez em quando, a gente vai lá, pinça alguma coisa nova e traz, porque essa Operação Faroeste é uma operação que ela é muito sensível. Por que ela é sensível? Porque ela atingiu magistrados, desembargadores, começou ali com o Tribunal de Justiça, mas tem juízes de primeira instância, tem advogados, e ela acabou estourando um esquema de venda de sentenças, de venda de decisões judiciais no Judiciário da Bahia, que é a terra de origem do Augusto Aras, né? Então, nós temos aí agora uma desembargadora que está presa, que escreveu uma carta dizendo que foi procurada por um advogado que diz que teria ligação com o PGR, propondo, né, o pagamento de um dinheiro aí para ela não ser investigada, para ela ser libertada. Explica para a gente, Fábio. Pois é, Cláudio, essa história, como você disse, ela é muito delicada e as acusações que essa desembargadora faz são graves, né? O nome dela é Ilona Márcia Reis, é uma desembargadora que foi presa na 7ª e última fase da Operação Faroeste, lá na Bahia, em dezembro do ano passado. Está presa desde então num prédio anexo ali, no batalhão da PM, que é um prédio anexo ao presídio da Papuda, em Brasília. E a gente teve acesso, então, a essa carta, que ela redigiu de próprio punho, são 67 páginas que ela escreveu, com data do dia 5 de maio, onde ela relata uma série de atos de coação e de extorsão que envolvem, né, ela ali falando em primeira pessoa, envolvendo então o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e também a subprocuradora Lindora Araújo, que é a responsável pela Operação Faroeste. Operação Faroeste que começou logo no início da gestão Aras, né? A primeira fase dela foi deflagrada em novembro de 2019, pouco mais de 2 meses depois, quase 2 meses depois do Aras assumir o comando da PGR. E o que essa desembargadora coloca na carta, né? Ela escreve, a gente teve acesso a essa carta, a 67 páginas, confirmamos a autenticidade dessa carta, e ela narra, então, uma série de episódios ali, onde ela teria sido coagida e alvo ali de práticas de extorsão para não ser presa. Então, os relatos que ela faz nessa carta teriam ocorrido antes da prisão dela em dezembro do ano passado. E aí o que chama a atenção é que ela cita nessa carta um advogado da Bahia, chamado César Oliveira, que é um amigo de infância do procurador-geral, Augusto Aras. A gente conversou com o César Oliveira, ele negou as acusações dela, mas confirmou ali a relação de proximidade com o PGR. Foi inclusive na posse do Aras em setembro de 2019, quando ele foi empossado procurador-geral da República. O Aras deu até um tratamento especial para ele na ocasião, apresentou ele para algumas autoridades, entre elas o ministro Dias Toffoli, e ela relata então encontros com esse advogado na Bahia, logo quando foi deflagrada, quando foi deflagrada a Faroeste, né? A Faroeste, como você disse, Cláudio, ela investiga ali venda de sentenças no oeste da Bahia, muito relacionadas ali a posses de terra. Então, uma coisa muito surreal, que é aquela coisa de Brasil profundo, né? De
fraude de matrículas de posse de terra, enfim. E aí, então, isso descambou no Tribunal de Justiça da Bahia. Essa investigação mostrou que esses poceiros, esses fazendeiros, agricultores, estavam comprando decisões judiciais para justificar a posse de suas terras no oeste da Bahia. Vários desembargadores foram alvos dessa operação, né? E quando isso estourou, no fim de 2019, na virada para 2020, a PGR fechou um acordo de delação premiada com um advogado que tinha acesso a vários gabinetes desses desembargadores do TJ da Bahia, e uma dessas pessoas seria essa desembargadora que está presa. Então, ela relata nessa carta que depois que isso aconteceu, vieram vários boatos, de fato, tem muitos boatos e rumores envolvendo essa operação lá na Bahia, de que ela teria também vendido sentenças e tal. Então, ela relata ali, inclusive ela admite algumas práticas ali nessa carta, né, de que ela pagou para esse advogado um dinheiro para ele ir visitar o Procurador-Geral da República em Brasília para tentar resolver a situação dela. Depois tem uma oferta de dinheiro ali, que ela fala, olha, a senhora teria que pagar 1 milhão aqui para a gente resolver a sua situação, né, indicando ali um possível tráfico de influência. E depois, como ela disse que não tinha dinheiro, ela relata ali uma pressão para que ela fizesse um acordo de delação premiada, no qual ela citaria algumas pessoas que esse advogado teria apontado para ela. Isso ela coloca tudo na carta, a gente analisou esse material, como a gente cita na matéria, é um assunto grave, delicado, mas que envolve, né, ali de um lado uma desembargadora, ou seja, um membro do Poder Judiciário. Antes de ser nomeada desembargadora, em 2013, pelo ex-governador Jacques Wagner, ela era procuradora de justiça na Bahia, tem 30 anos de atuação no Ministério Público, e do outro lado a gente tem simplesmente o chefe do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, que acabou sendo enredado aí nessa história toda, relatada por essa desembargadora. Ela, na carta, inclusive, ela cita vários detalhes de vários encontros e até o nome do pai do Augusto Aras, né, que é um advogado conhecido na Bahia, e ela diz que conheceu o Dr. Roque Aras, o pai do PGR, num desses encontros que ela diz ter tido com esse advogado amigo do procurador. O que ela fez com essa carta? Então, essa carta, ela divulgou para pessoas próximas a ela, que são fontes que depois a gente conseguiu ter contato com essa carta. Ela disse a essas pessoas próximas que ela já tinha relatado isso antes, né? Só que um advogado que estava atuando na defesa dela queria transformar isso em delação, e ela disse, não, eu não tenho que delatar, eu não quero fazer acordo de delação nenhum, eu quero expor isso que eu sofri. O que ela relata na carta, que é essa pressão, essa suposta pressão, suposta coação por parte dos investigadores, né? E aí isso tudo chamou a atenção porque é uma operação, como você disse, muito delicada, envolvendo magistrados, né? A gente já destacou isso em outras edições da Cruzoé, né? Que a Faroeste ali era um princípio de lava-toga, né? Que se imaginava que pudesse acontecer e expandir, né? Em outros tribunais, não só na Bahia, e outros tribunais estaduais e também nos tribunais superiores, né? Haja vista as delações que a gente já revelou aqui na Cruzoé, no Antagonista, né? Mencionando magistrados de tribunais superiores. A Faroeste, então, era esse farol ali do que poderia ser uma lava-toga e, enfim, acabou que essa operação que prendeu a desembargadora Ilona Reis foi a última fase deflagrada até então, a 7ª fase. Tem que arrumar uma canequinha para você aí. Pedir para a Tereza te mandar. E um microfone melhor, viu, Freitas? Vamos ver se o Fábio, se a gente arruma um microfone melhor para melhorar o áudio do Fábio. O pessoal tá parabenizando aqui o programa no chat. Eu agradeço sempre a companhia de vocês. Fez falta, Cláudio, ontem. Obrigado. A gente, de vez em quando, a gente tem que descansar um pouquinho, né? Aproveitar. Tá aqui a mensagem da Diana reclamando do microfone. Vamos melhorar, vamos melhorar. E a da Débora Larroca aqui. Fez falta, obrigado.
Pessoal parabenizando também a reportagem do Fábio. Viu, Fábio? Acompanha aí, sempre dá um retorno para a turma. Tem outros aqui dizendo, ó, tem muita coisa na Bahia para investigar, a gente sabe. A gente sabe. Não tem, a gente olha, não é só na Bahia não, gente, em tudo quanto é lugar. Essa coisa mesmo de venda, de suposta venda, de sentença, isso agora tem vindo muito à tona, né? A gente lembra a operação Esquema S, né, que é uma operação importante lá da Lava Jato do Rio, que agora estão fazendo aí, mais uma vez, né, Fábio, agora uma estratégia de ataque ao Marcelo Bretas. Inclusive saiu uma reportagem, ele acabou de negar e de desmontar a reportagem, porque o advogado que faz as acusações que são bem frágeis, né? O advogado, ele denuncia o seguinte, olha, teve uma reunião, uma conferência, uma videoconferência com o juiz, com o procurador e comigo, que era o advogado e o delator. Aí eles falaram uma coisa, assim falaram outra, eu falei assim, meu amigo, não existe denúncia desse tipo. Se você participou da conversa e entrou num acordo ali, seja ele qual for, você está representando ali, você está como advogado, como representante do seu cliente, você está com o Ministério Público formalmente e com o juiz. Então, assim, não tem nada de ilícito, de ilegal, e as coisas são conversadas, né? Há pouco tempo estavam reclamando que ninguém conversava, que não recebia advogado. Aí o sujeito recebe o advogado depois sai dizendo que foi feito proposta indecente. E a acusação é super frágil, porque o acordo já tinha sido firmado antes, aí ele desmontou, agora soltou uma nota, a gente está subindo a nota aqui no site, desmontando a acusação. E você, a matéria era sua, aquela matéria da compra, da proposta, né, que foi feita. Exato. Lembra essa matéria para a gente, Fábio? Então, Cláudio, a gente deu, eu não me lembro agora que mês que foi, mas o Diogo até lembrou isso hoje de manhã, né? Quando a gente fez uma matéria mostrando qual seria o próximo alvo do Gilmar Mendes. O Gilmar, num dos julgamentos da suspeição do Moro, ele cita, né, completamente fora de contexto ali, né? Mas ele já direciona a mira para o juiz Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, já mostrando que o próximo alvo seria, então, né, depois de votar a suspeição do Moro na segunda turma, toda aquela questão do uso das mensagens hackeadas, tá aí a reportagem, o Gilmar fala isso num julgamento, a gente já estava apurando essa história envolvendo esse advogado, Nitalmar Dias Ferreira, né? E a gente traz nessa matéria justamente os bastidores dessa operação toda para destruir a Lava Jato do Rio, que é a Lava Jato, né, como a gente estava falando aqui, que mais se aproximou dos esquemas, né, dos supostos esquemas envolvendo o judiciário, por conta da delação do Orlando Diniz, o ex-presidente da FEComércio do Rio, e também da delação, como a gente já mostrou aqui, que acabou de ser anulada pelo Supremo, a delação do ex-governador Sérgio Cabral, né? Nessas duas delações há menções ali a esquemas relacionados às cortes superiores, né, principalmente o STJ, que é para onde foi o caso do Nitalmar, né? Foi uma manobra, e essa matéria a gente conta exatamente essa manobra, né? O caso do Nitalmar começa porque ele passou a ser investigado no Rio por um suposta exploração de prestígio, né? Que ele estaria praticando como advogado. Alguns advogados do Rio denunciaram ele na OAB, depois denunciaram ele no Ministério Público Federal. O MPF, a Força Tarefa, recebeu isso, encaminhou para um outro procurador investigar. Ele foi alvo de uma busca e apreensão, né? Isso em outubro do ano passado, nessa investigação de exploração de prestígio, que ele estaria usando o nome do Bretas e dos procuradores para cooptar clientes, né? E aí, no fim do ano, ele faz uma reclamação e consegue passar esse caso, que estava no Rio de Janeiro, para o Superior Tribunal de Justiça, no recesso, né? E no recesso, quem julga é o presidente do STJ, o ministro Humberto Martins, cujo filho, o advogado Eduardo Martins, tinha sido denunciado pela Força Tarefa da Lava Jato do Rio
que agora é investigada no caso do Nitalmar. Né? E aí tem esse suposto acordo de delação que está sendo vazado aí, mirando os procuradores e o juiz Marcelo Bretas. E nessa reportagem, que é o que você me pediu para falar, a gente mostra que no curso, nesse período todo, o Nitalmar recebeu, inclusive, uma oferta de dinheiro para entregar tudo que ele tinha contra a Lava Jato do Rio, para destruir a Lava Jato do Rio. Isso só mostra... eu sempre questiono, eu sempre suspeito e duvido de tudo, né? De tudo e de todos. Nós somos pagos para suspeitar, para duvidar. E desde que surgiram, né, lá atrás aquelas denúncias também contra a Lava Jato do Paraná, que vendia acordo de delação premiado, eu sempre me questionei o seguinte: essas denúncias elas precisam ter pelo menos uma razão, né, uma lógica, a premissa precisa ser válida. E você imaginar que um juiz exposto, como Marcelo Bretas está, ou um Sérgio Moro, como estava, procuradores como esses rapazes que estavam aí também na vanguarda dessas investigações e absolutamente expostos na imprensa, expostos para o resto do judiciário. Imagina se o sujeito, mesmo que seja corrupto, imagina se ele vai arriscar de fazer um acordo para receber propina, para acertar um acordo de delação com o réu. Quer dizer, o sujeito está ali, está investigando, está caçando corrupto. Se ele for corrupto, ele vai... mesmo que ele seja corrupto, né, se ele fosse corrupto, ele não ia estar numa equipe dessa fazendo o trabalho, porque os colegas também já iam logo olhar e falar: esse cara aqui não está trabalhando como deve. E se o sujeito é corrupto ou dá aquela escorregada e resolve fazer um acordo, ele tem que ser muito estúpido, né? Porque ele está fazendo um acordo num ambiente absolutamente exposto, né? Então, assim, é ser muito idiota de achar que o cara vai fazer um negócio desse, né? Um cara que está absolutamente na mídia ali e tal, e está na posição de combater e de botar esses criminosos na cadeia. A Lava Jato do Rio, ela é muito grande, porque ela pegou também aquele doleiro, né? O Messer, né? E o Messer é um cara que lavou dinheiro para todo mundo nesse país, para tudo quanto é autoridade, para empresário, para banqueiro, para banco também. Esses doleiros lavam dinheiro para banco também. Então, assim, a prisão dele, a fuga, a gente trouxe diversas matérias importantes, tanto no Antagonista como na Cruzoé, a respeito desse caso. Então, você percebe claramente que é óbvio, né, que existe uma intenção de você atacar o Bretas, atacar a Lava Jato do Rio, os investigadores todos, para você tentar fazer esse mesmo tipo de ação, né, de você tentar acabar com a reputação dos investigadores, para tentar reverter as condenações, reverter os processos. A gente já virou, tão básico. Eu estou vendo já o Gilmar, na próxima sessão do Supremo, pegando essa matéria da Veja aí e usando para poder atacar o Marcelo Bretas. Está exposto, gente, tá claro, assim, é quase didático, né? E é muito interessante, né? Como certas delações, só a palavra do delator já vira notícia, né? Já vira até para uso, né? por essa turma do judiciário, enquanto outras não, você não pode confiar na palavra do delator apenas, tem que ter as provas. Então é sempre o duplo padrão, né? Para quem interessa, né? Então, de fato, e tem um outro aspecto, né, Fábio, que essa questão de acusações, de venda, de exploração de prestígio, venda de sentença, tem uma distância aí, né? Você tem muito advogado picareta, como você mencionou aí, que às vezes vende a relação que ele não tem, né? Então o advogado vira para o cliente e fala assim: eu sou amigo do Moro, eu sou amigo do ministro do Supremo X, YZ, do ministro do STJ.
eu consigo reverter a decisão, eu consigo fazer isso. Quer dizer, o sujeito ali, o advogado, ele vai fazer de tudo para pegar e fechar um contrato gordo com o sujeito que está sendo investigado ali, com o réu, e muitas vezes ele vende o que não tem, vende fumaça, né? E isso, por isso que é tão importante investigar esses casos, para a gente saber exatamente o que é a atuação do advogado vendendo fumaça e o que é realmente um envolvimento de um magistrado, né, com algum esquema de venda de decisão judicial, né, como acontece lá no caso da Operação Faroeste na Bahia. Exato, é isso que inclusive a gente coloca na matéria de hoje, né, da importância de fazer uma investigação minuciosa sobre o relato da desembargadora, né, porque ali ela também cita como o operador dessa suposta coação e tal, um advogado que a gente já sabe, né, que é próximo do procurador-geral, mas é esta pessoa que ela menciona, né, vários encontros ali onde teriam sido feitas essas propostas ilícitas, né, para resolver o problema dela sem que ela fosse presa, né? Enfim, a gente então coloca, inclusive, reforça isso na reportagem, né, a importância dessa investigação, né, para que, inclusive, o relato, se confirmado que o relato é um relato que não é verdadeiro, né, ela deve ser punida. Ela fez espontaneamente essa carta, escreveu de próprio punho, fazendo essas acusações. Uma desembargadora, ex-procuradora de justiça, que sabe o peso que tem numa denúncia como essa, né? No caso do Nitalmar, o que chama a atenção é que ele era investigado, né, lá no Rio, né? Depois ele faz uma reclamação e aí o jogo se inverte, né? No STJ, com o presidente, o ministro Humberto Martins, os procuradores passam a ser investigados, né? E o que pesa ali sobre o advogado, as suspeitas e as acusações ali, é de que ele teria, inclusive, ameaçado o juiz Marcelo Bretas. A gente coloca isso naquela reportagem que o Freitas colocou a capa aí, né, que a gente publicou meses atrás, né, das mensagens que foram enviadas depois para o chefe de gabinete do juiz Marcelo Bretas, com mensagens, com ameaças, né, e a investigação no Ministério Público do Rio identificou que essas mensagens partiram de um aparelho celular utilizado pelo advogado Nitalmar, né? E agora, então, tem esse acordo, que a gente ainda não sabe as bases, como que ele foi feito, mas a gente já sabe que há muito tempo Gilmar Mendes queria muito que esse caso do Nitalmar se transformasse numa grande arma contra a Lava Jato do Rio, que chegou próximo ali de amigos, né, do ministro, chegou próximo dos magistrados. A gente vai ver em breve, vão começar a surgir gravação do procurador apertando o advogado num acordo, numa negociação de delação, né? Apertando o advogado, aquele tipo de procedimento que é óbvio, que é um procedimento absolutamente natural. A negociação de uma delação, é bom que se diga, ela não é feita com o delator diretamente, ou ela é feita com o delator na presença do advogado. Então, assim, o que seria uma denúncia de uma negociação ilegal, né, ou ilícita ali, ou irregular, melhor dizendo, né, uma negociação irregular, não digo nem ilícita, do ponto de vista de troca, de pagamento de propina ou qualquer outra coisa, mas uma negociação irregular, fora do padrão, uma negociação que o procurador fale direto com o delatado, com o delator, né, direto com o réu, sem a presença do advogado. Aí está errado. Agora, se o advogado está presente, o procurador faz uma proposta, eles ficam ali, proposta contra proposta. Você entrega isso aqui, você tem o que para entregar, você tem isso, tem aquilo, então vou te dar esse ou outro benefício. É uma negociação dura. Uhum. É óbvio que se você gravar uma negociação dessa, vai ser... O Freitas virou a tela dele aí. E está dando um ecozinho aqui. É óbvio que é uma negociação dura. Qualquer um que já tenha visto o filme aí americano, negociação com o FBI, né, com o procurador,
Tem que ser. O sujeito é um criminoso que tá ali, né, tá em busca de um benefício judicial em troca de entregar pessoas de dentro de um esquema, e esses esquemas são cada vez mais complexos, precisa de alguém realmente de dentro para entregar esses esquemas, porque envolve lavagem com offshore, né, com operações muitas vezes de mercado, imobiliárias e tal. Então, operações imobiliárias, então você tem crimes muito complexos que precisam de alguém de dentro revelar. Agora, o sujeito, ninguém vai dar um benefício para um criminoso já condenado, ou muitas vezes próximo de ser condenado, se ele não entregar realmente aquilo que ele precisa. E é óbvio que o delator mente, o delator nunca vai entregar 100%. Então, qualquer tipo de negociação tem que ser uma negociação dura, assim, uma negociação firme. E isso feito na presença do advogado, não pode o advogado, depois de 1 ano, depois de 6 meses, falar, violaram o meu direito. Não. O advogado tem a responsabilidade e obrigação que, se for feito algum tipo de proposta indecente numa negociação dessa, ele sair dali e já representar contra o procurador, na mesma hora. Fizeram estava negociando uma delação e fizeram uma proposta indecente. Esse negócio de guardar, topar, assinar o acordo, e aí 1 ano depois vir delatar que houve isso, houve aquilo, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. E a gente tem que começar a desmontar essas narrativas, porque o objetivo dessas narrativas é um só: é desqualificar a operação, desqualificar os investigadores, os juízes, procuradores, delegados, desqualificar os processos, as condenações, para tentar livrar a cara desses criminosos. Então, fica aí o recado. Que mais a gente tem na edição, Fábio? Cláudio, o André Spigariol fez uma matéria aqui mostrando a falta de controle sobre a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, né? A gente tem uma comissão, a gente deveria ter, né, toda uma estrutura dentro do Congresso para fiscalizar o trabalho. Isso não funciona, e isso explica, inclusive, essas atitudes, essas práticas, e né, o descontrole total sobre a atuação da ABIN, esse uso político da ABIN, que a gente já mencionou aqui na Cruzoé e também no antagonista, né? O caso mais recente foi o que a gente revelou, que é essa demanda que a ABIN mandou logo no início dos trabalhos da CPI, para os agentes começarem a levantar casos de corrupção, fraudes envolvendo os gastos de governadores e prefeitos na pandemia, para municiar o Palácio do Planalto, né? Para que isso seja utilizado na CPI ali, porque a CPI ainda está muito focada e obviamente, né, nos desmandos ali do governo federal, e então o Palácio do Planalto acionou a ABIN para isso, uma prática que foge do escopo da agência, muito embora o ministro do GSI, né, o general Augusto Heleno, tenha defendido isso, inclusive numa audiência na Câmara, de que isso está dentro do escopo, que isso é legal e que a ABIN tem que investigar a corrupção. Está investigando só essa corrupção, né? E, enfim, esse material todo, inclusive, foi decretado sigilo, né? Sobre esse material que os agentes foram obrigados a levantar sobre os governadores. Nessa matéria, o André mostra como é que tem uma falta de controle, né? Desse serviço secreto brasileiro, né? Que devia ter o mínimo controle, já visto a importância dele, ainda mais agora nesse governo, né? E isso não está sendo feito no Congresso. Pois é, qualquer país sério, o Congresso exerce o controle da atividade de inteligência. É óbvio, por quê? Porque senão aquilo vira uma ferramenta política do chefe do executivo, do governo de plantão, do partido de plantão. Então, o Congresso tem essa responsabilidade de investigar, inclusive ele pode realizar sessões fechadas. O Congresso americano faz isso sempre. Olha, tem um gasto estranho aqui da CIA, da NSA, e nós vamos, então, analisar, tragam as informações. Isso é cercado de sigilo, muitas vezes isso não é divulgado, mas a atividade de fiscalização está sendo feita pelo Congresso. Não pode essa omissão, essa submissão do nosso Congresso
desses parlamentares que não honram as calças porque eles simplesmente estão lá posando de presidente da comissão, vice-presidente, integrante da comissão. A comissão não se reúne, a comissão não delibera, a comissão não apura, a comissão não investiga, a comissão não questiona, a comissão não pede informação. É o que você falou. Nós temos uma série de escândalos desde o início desse governo envolvendo os órgãos de inteligência, a ABIN e GSI. Primeiro era a ABIN paralela, agora aí depois a paralela virou oficial. Então, assim, e não tem uma iniciativa por parte do Congresso, por parte da Comissão de Inteligência que tem atribuição para isso, para questionar, para sequer questionar o uso irregular dos órgãos de inteligência para interesses pessoais. É para salvar o filho, é para blindar não sei quem, né? É para perseguir opositor. Então, assim, é uma vergonha esse Congresso. É uma vergonha o trabalho desses parlamentares. Vocês tinham que ter vergonha na cara. Vergonha na cara. Aí tem a pizza de vírus do André e da Helena. O que é essa matéria? A matéria mostrando o panorama do trabalho da CPI até o momento, né? E um questionamento ali, uma provocação mesmo, né? Sobre o desdobramento da comissão, né? A gente tem visto o uso, né? Principalmente ali pela parte do relator, senador Renan Calheiros, né? O uso até político ali dessa comissão, desse trabalho, né? E o que já foi levantado até agora, né? O que será feito com tudo isso? A gente ainda tem mais praticamente 2 meses aí de comissão pela frente, né? E a matéria uma matéria mais provocativa do que de fato a comissão vai ser feita, até por quem está ali na comissão, né? Pelo histórico, a gente quer ver o que de fato vai ser feito, porque tudo que já veio à tona, né? Nos depoimentos que tiveram até o momento, documentos que já foram juntados e ainda vários que ainda vão chegar, né? E até os relatos, né? Dos integrantes da CPI que já tem provas robustas ali da responsabilidade do presidente, do ex-ministro Pazuello, enfim, nessa tragédia que foi a pandemia no Brasil, o que será feito, então, né, a partir de agora, com esse material todo, né? Então, assim, será que tem um cheirinho de pizza aí? O trabalho, a matéria joga luz um pouquinho sobre isso, assim, né? O que eles vão fazer, até porque tem político que está gostando muito do holofote, né, da CPI, e o que a gente quer, na verdade, é que eles trabalhem para esclarecer e responsabilizar quem deve ser responsabilizado por isso. E aí, na sessão internacional, o Duda Teixeira já mostra ali, fala um pouquinho do que vem depois da CPI, com exemplos ali de outros países, e traz um alento, Cláudio, nessa matéria, né, com base em outras experiências, né, que a gente já teve, né, tentando olhar o copo meio cheio desse cenário trágico que a gente tem no Brasil, é que depois de uma tragédia, pelo menos, né, os políticos costumam ser mais cobrados, mais vigiados, né, e mais, a gente espera, né, também melhor fiscalizados. É uma matéria também bem bacana que traz um panorama aí do pós-pandemia, um panorama político ali do pós-pandemia. E a entrevista da semana é com o deputado Júnior Bozella, que foi até pouco tempo agora dirigente do PSL em São Paulo, né, tá deixando o partido, e narra aí nessa entrevista com o Patrick Camporeso, uma entrevista bem interessante, porque ele conta detalhes ali de como funcionou a distribuição do orçamento paralelo dentro da bancada do PSL. O orçamento paralelo, aquele orçamento, a gente já contou aqui, trouxemos uma capa aí exclusiva, mostrando como é que funciona esse esquema, né, para comprar apoio de parlamentares do governo Bolsonaro, e essa distribuição das emendas de relatores, né, que vão para os currais eleitorais, destinadas para empresas, de parentes, amigos, enfim, coisas que deveriam ser feitas para a saúde e são desviadas para outras finalidades. E o Bozella conta nessa entrevista ali os detalhes dessa distribuição e, na visão dele, um esquema ali pior até do que foi o mensalão no governo do PT. Muito bem. Ele fala, inclusive, em 92 milhões
em emendas extras, né? Essa emenda desse orçamento paralelo. Logo na primeira pergunta, eu vou relatar aqui, olha, o Patrick pergunta como o senhor soube que poderia indicar recursos dentro do orçamento paralelo? Aí ele fala, ó, a liderança do PSL fez contato com o meu chefe de gabinete para pedir para fazermos os apontamentos, as indicações. Coube a liderança fazer a triagem, com base na nossa relação política com prefeitos, com quem a gente tem ligação. Perguntaram quem a gente queria contemplar, igual como acontece com as emendas impositivas. Os técnicos da liderança falaram, olha, tenho aqui um recurso para indicar para a base. É assim que funciona. A liderança do partido liga no gabinete e fala que pode fazer a indicação. Fui um dos menos contemplados. Os governistas é que foram realmente beneficiados. Então tá aí a entrevista do Patrick Camporeso com o Bozella, já esteve aqui no Papo Antagonista, acho que mês passado, e recomendo a leitura.